Todos querem uma adaptação de quadrinhos para chamar de sua. Alguns se saem tão bem que se tornam memoráveis. Outros, nem ao menos lembramos que já existiram. Existe um padrão meio semelhante em escolher produzir seriados de ação ou aventura quando baseados em quadrinhos. Afinal de contas, é um gênero que atrai público com mais facilidade. O Sci-Fi, como um canal que há anos adora arriscar em todos os tipos de produção sem medo algum, já teve sua própria cota de erros e acertos. No quesito quadrinhos, o Sci-Fi vinha de um recente fracasso com Deadly Class, história sobre uma escola onde os filhos de pessoas poderosas do governo, crime organizado e agentes que agem nas sombras são enviados para se tornarem assassinos treinados. Apesar do cancelamento precoce, a série era boa, mas a temática adolescente repetitiva acabou não sendo suficiente para convencer o público e os produtores que ela deveria ir mais longe. Mas como um canal que adora uma boa adaptação e não tem medo de arriscar, o Sci-Fi novamente investiu em um quadrinho, mas um que, apesar de elogiado pela crítica, estava bem longe de ser conhecido do grande público. Na série de Resident Alien, temos a história sobre um extraterrestre que tinha o simples trabalho de erradicar a humanidade. Mas após passar por problemas técnicos, acabou perdendo sua nave e sua arma de destruição global. E quando tenta achá-las, precisa viver disfarçado em uma pequena e unida cidade no interior dos Estados Unidos, que após o suposto suicídio do médico da cidade, ele era o único disponível para a função, ou pelo menos o humano que ele tomou forma era o único preparado para o trabalho. Sua mudança de aparência é praticamente perfeita e quase imperceptível ao olho humano, pelo menos para quase todos os humanos, exceto alguns bem poucos que conseguem ver sua verdadeira forma. É claro, com exceção disso, é quase impossível alguém notar que ele não seja desse mundo. Gosta de uma boa dose de humor, de mistérios óbvios que acabam mostrando não serem tão óbvios quanto imaginávamos e recheados de camadas, e que tal romances extremamente esquisitos. Resident Alien entrega tudo isso e um pouco mais. Alan Tudyk encarna um alien divertido e fantástico, quase desprovido de sentimento, e em muitos momentos quase como uma criança em meio a novas descobertas da vida adulta. Temas da ufologia são frequentemente usados como base de explicação e contextualização, como menções aos Greys e reptilianos. A série acaba provando que não só adaptações de quadrinhos voltadas ao tema super-heróico ou de ação e aventura podem dar certo. Às vezes só um esquisitão do espaço tentando extinguir a humanidade é o suficiente para conquistar o público. Mas a série é fiel à obra original? Não mesmo. Podemos dizer que apenas a casca da história se assemelha. Harry continua sendo o doutor de uma cidadezinha, mas a trama é um pouco mais sombria e contida. A construção do enredo na HQ é muito mais semelhante a seriados de investigação policial, como True Detective. A série nos proporciona uma variedade de personagens que dão vida ao show, algo que praticamente não existe na HQ, com exceção de alguns poucos que são parte importante na construção da trama. Desde os personagens que são apenas alívio cômico até a personalidade de Harry, que é um alien mais trapalhão não habituado a costumes humanos, praticamente não existem. Exceto pelo nome e sua base inicial, as duas são repletas de diferenças, as tornando únicas e incríveis à sua própria forma. Contadas cada uma à sua maneira e seguindo por seus próprios caminhos com alguns encontros, formam uma história sólida e interessante. Voltando em Deadly Class, chega a ser cômico como essa era quase 100% fiel ao material original, com algumas poucas diferenças para ajudar a funcionar melhor nas telas. Chegava a ser tão parecido com os quadrinhos que é possível fazer um exercício de comparação em como tão bem adaptadas foram algumas cenas. Nem sempre 100% de fidelidade é o que o público procura, e nem sempre a total fidelidade pode funcionar para certos enredos. Com certeza a temática sombria do alien investigador poderia funcionar na TV, mas uma boa dose de humor às vezes pode ser o que o público quer.